É, uma frase muito interessante, né, que esse mentor te falou durante essa EQM é: tudo isso já havia sido combinado Uhum, e você aceitou tudo que aconteceu. perfeito. O que isso significa ou significou exatamente para você? Significou que eu já tinha um combinado lá atrás no meu plano reencarnatório com a espiritualidade. A vida sempre se mostrou que eu tinha uma missão aonde eu ia ajudar pessoas, eu ia conseguir canalizar uma mediunidade mais aflorada. Isso sempre me mostrou, mas eu sempre neguei isso por causa dos meus prazeres, do meu orgulho, do meu ego. Eu sempre fui contra tudo isso. E aí chegou um ponto que a espiritualidade combinou com algum desdobramento que eu tive em algum momento na minha caminhada. A espiritualidade se encontrou comigo num desdobramento, numa viagem astral, e combinou e falou assim: olha, é o seguinte, combinou com a minha consciência. Nós vamos precisar fazer uma mudança radical na sua vida, porque a gente precisa de você nesse caminho. Nós temos consciências que dependem de você. Isso tem uma teia, né? O Sudharma é aquela teia da nossa missão que a gente tem. É uma missão social, uma missão onde tem pessoas que precisam que eu esteja numa frequência para conseguir desbloquear alguns grilhões, algumas coisas assim. E eu percebi muito isso. A quantidade de pessoas e a intensidade de ajuda que eu consegui dar quando eu mergulhei nesse meu caminho são coisas absurdas. Eu não consigo falar quantas pessoas eu consegui livrar do suicídio, da depressão, minha filha que veio. A Thalita que apareceu, o Dr. André, são pessoas que eu ajudo e que me ajudam. Então, são duplas, são conjuntos evolutivos que vai mostrando uma sincronia que é isso que a espiritualidade precisava. Eu precisava encontrar o Dr. André, não quer dizer que eu tinha um destino. Não é assim, você vai ficar cego. Eu poderia encontrar o Dr. André de outra maneira. Poderia ter encontrado ele numa palestra. Se eu tivesse seguido o meu caminho, poderia ter formado numa medicina, poderia ter encontrado ele de uma maneira muito mais próspera. Mas eu, com meu livre-arbítrio, eu optei pela maneira mais dura. Mas de qualquer maneira a espiritualidade se manifestou para eu encontrar o que eu tinha que encontrar. Porque eu tinha um plano reencarnatório. E eu, quando eu fiz um plano, é uma obrigação que eu tenho com a espiritualidade. Antes de vir, eu falei assim, não. Eu falo assim, você tem que aprender isso, você vai trombar tal pessoa que vai fazer assim. Você precisa aprender isso. Não é que você precisa ficar cego, você precisa ter uma filha, você precisa aprender. Você está indo lá para evoluir essas habilidades. Você topa? Topo. Disposto a qualquer coisa? A qualquer coisa. Quando eu falo a qualquer coisa, é a qualquer coisa. Para a espiritualidade perder a visão, uma deficiência física, isso não é nada. Isso é muito pouco para a espiritualidade. Afinal, são 80, 90 anos, eu tenho 30, fiquei cego com 28, eu vou ter mais só 50 anos cego. Meu espírito é eterno. E os meus olhos espirituais estão totalmente saudáveis. Então não quer dizer que eu sempre vou ser cego nas minhas próximas encarnações ou nas minhas viagens astral e tal. Eu não sou cego na espiritualidade. Só meus olhos físicos. Então, essa compreensão maior, ela me dá uma serenidade de conseguir seguir em frente, ajudando, encontrando, somando, compartilhando com as pessoas todo esse aprendizado que eu tive com a dor. É o que eu falo, nessa imersão Resiliência Além da Visão que eu criei, ali são mais de 15 horas de aulas que eu ensino, que são aprendizados que eu optei a aprender pela dor. É livre-arbítrio meu, a responsabilidade é minha de onde eu aprendi aquilo. Foi uma deficiência, foram coisas que eu passei na minha vida antes, que a gente chegou a conversar aqui da última vez. Foram coisas que me levaram para tudo isso. Então, eu aprendi que eu não quero que as pessoas aprendam com a dor. A gente tem a opção de aprender no amor, de tocar, abrir nossa mente, expandir nossa consciência e aprender tudo isso com amor, abrindo o nosso radar de frequência para conseguir canalizar frequências mais saudáveis e mais positivas. E é aí que eu criei a imersão Resiliência Além da Visão, porque isso vai além da visão. São coisas que eu ensino lá que vai além do que eu me escrever numa lousa, do que escrever num papel. É além. A nossa mente é além da visão. Por exemplo, eu tô aqui, eu não tô enxergando vocês com meus olhos físicos. Meu segundo doutor tá aqui, o guru tá na esquerda, o Ale tá na direita, tem microfone. Eu tenho essa visão, porque os olhos são só a câmera. As imagens estão no meu cérebro. Então eu ainda consigo enxergar as coisas na minha cabeça. Então isso é
é muito aprendizado. É uma carga de aprendizado que eu tive, que eu quero passar para as pessoas, e os resultados disso é maravilhoso. Como eu falei, são pessoas que queriam se suicidar, e eu consegui literalmente curá-las. Pessoas depressivas, que eu consegui curá-las. Pessoas que usavam drogas, e eu consegui curá-las. Se isso não é missão, eu ainda não sei o que é. Muito bom. Queria saber a opinião do doutor com relação a todo esse contexto espiritual da coisa. Claro. A gente queria a sua visão como médico que trabalha literalmente a carne humana, a fisicalidade. Como é que se enxerga todo esse processo espiritual? Ale, e se eu te disser, você também, Guru, Além disso. que eu sou espírita? E a minha família é espiritualista. Meu nome é André Luiz, porque minha mãe me deu esse nome Chico. devido ao livro de Chico Xavier. E eu sou muito feliz sendo espiritualista. Eu tenho essa visão da reencarnação, essa visão da gente ter que evoluir juntos e ter uma missão aqui na vida, né, na Terra. Então, para mim, foi muito interessante quando o Felipe chegou, porque foi essa sintonia que ele fala, de sincronia. É exatamente isso. É você entender que aquilo que ele está falando aqui é real, assim, é exatamente isso. Ele enxerga no sonho, ele enxerga nas viagens astrais, ele enxerga e ele está totalmente, ele tem todo esse aprendizado que a gente teve agora com ele, né? Para quem não entende muito de espiritualidade, a gente sabe que é assim mesmo, né? Devido aos livros, aos ensinamentos que a gente vê. Então, Chico Xavier, Robson Pinheiro, né? Então são pessoas que a gente tem que entender o próprio, enfim, pessoas maravilhosas aí que a gente acaba lendo os livros, né? Divaldo Franco, tá? Então assim, nós temos que, para falar que aquilo não existe ou nada, a gente tem que entender também um pouquinho, tem que ler um pouco para você falar, não existe. É lindo demais, então assiste um filme para você ter pelo menos uma ideia do que poderia ser a espiritualidade, né? Senão nada faz sentido para mim. Então, como eu já tive esse aprendizado desde pequeno aqui na Terra, nessa reencarnação, eu tenho muita facilidade de entender o processo. Então, a minha questão de querer também ajudar o que eu pudesse, o Felipe, era assim, intrínseca minha, genuína. Era uma coisa de querer fazer com que... Aliás, vou falar uma coisa, você nem sabe disso. Adoro surpresas. Eu escolhi essa especialidade que eu tenho hoje porque eu estava de plantão no Hospital das Clínicas, eu tinha 23 anos de idade. Ele veio do HC onde me salvaram. Vai vendo a sincronia. Não, desculpa, eu tinha 25 anos, eu já estava no R2 de oftalmologia na USP. E aí, então, num plantão de pronto-socorro, aquela coisa do plantão, né, de madrugada, chega para mim um acidentado exatamente igual ao Felipe. Só que o cara, ele tinha levado um tiro. Ele estava dirigindo um caminhão e ele levou um tiro de um assaltante. E a bala entrou de um lado e saiu do outro, não fez nada nos olhos, mas pegou o nervo óptico dos dois olhos. Ele ficou cego dos dois olhos, tinha o pertuito de entrada, o pertuito de saída, né? E na saída não saiu, a bala ficou aqui entalada na pele ainda. Mas o mais interessante de tudo, não afetou. Olhando, só tinha um inchaço, uma coisa que você fala, como pode? As pupilas dilatadas, estava cego. E aí, então, ele foi para uma cirurgia, neurocirurgia. A gente entrou para fazer também para fazer alguma, a gente chama de exploração do campo cirúrgico, explorar. E, ok, estava lá o olho arrebentado atrás dele, né, na região do nervo óptico. Tá bom. No dia seguinte, a gente precisava falar com esse paciente. E eu fui, então, bati na porta, tal, entrei, e eu não sabia como falar. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar para esse homem? Então, na hora que eu abri a porta, ele falou, doutor. Eu falei, oi, tudo bem? Eu sou o doutor. Oi, eu sou o doutor André, vim falar com o senhor, tal. Ele pegou e falou assim, antes de mais nada, doutor, acende a luz, porque está muito escuro e eu não gosto eu queria ver o senhor para a gente conversar melhor. Na hora que ele falou isso, Guru, cara,
veio um sentimento Tô de ligado. tristeza, de desespero em mim. Obrigado. Eu falei, não, como que... Eu tinha 25 anos, um médico novinho, assim, uma experiência... E aí eu falei, olha, espera um pouquinho que eu vou falar com a sua família e já volto, só um minuto. E não acendi luz nenhuma, né, porque eu não tinha... Já Aí eu tava acesa. Já estava acesa. Aí a família, conversei com a família, falei, ó, eu vou falar, mas eu quero que vocês estejam comigo. Porque Igualzinho, eu meu pai. quero que vocês abracem ele, beijem ele, peguem na mão dele. Tava a filha, tava o genro, tava a esposa, todo mundo assim, acabado, triste. Eu imagino sua família, né, Felipe? É exatamente assim. Eu falava pra minha mãe, por que eu não consigo abrir meu olho? É exatamente. Por que eu não consigo abrir meu Só olho? que você não tem essa lembrança hoje, né? Não Mas tem, a minha sua mãe mãe me que contava. sofreu. Então, e a aprovação Doideira. é para a família toda. Com No fundo, não é só o Felipe, né? Nunca é. Você acaba tendo toda a família envolvida. E aí, então, eles entraram e foi uma maravilha, porque aliviou. Eu tive um alívio na hora que eles abraçaram, pai, eu tô aqui do seu lado. Oi, filha, não sei o quê. Aí foi a hora que a esposa e eu falamos. A gente falou, olha, o senhor está vivo de um acidente muito grave que aconteceu. Fizemos o que foi possível, mas você não tem, nesse momento, a visão. E a gente vai fazer várias coisas aí que, quem sabe, um dia... Mas, doutor, nunca mais vai ter? Sabe o que ele perguntou para mim, logo depois da conversa, assim? Mas eu vou usar próteses, né? Assim, não que ele imaginasse que a prótese ia enxergar, mas ele tinha lá dentro dele a intenção de continuar com olhos para os outros verem ele com os olhos. Lógico. Ele não tinha entendido que não tinha zoado os olhos. Exato, é. Então, assim, eu preciso, vou ficar bem. Não, a gente vai dar assessoria. E então, nesse momento, eu acabei escolhendo, eu fiquei muito sensibilizado, fiquei acompanhando esse paciente por muito tempo no hospital, coloquei as próteses nele. Então, isso foi me dando uma... Ninguém ligava muito para a minha especialidade naquela época, entendeu? A oculoplástica tinha pouca gente que fazia, mas Protesista isso... ocular, que é o oculutista, não? Como é? Eu sou formado há 28 anos, então assim, nessa época eu lembro que não tinha muita gente mesmo. Poucos residentes queriam fazer plástica ocular, queriam fazer mais a área de retina, córnea, glaucoma, e foi um movimento natural de ir crescendo. Hoje a gente tem muitas que optam por essa área até pela estética, porque hoje a gente faz cirurgia de pálpebra, né, elevação dos supercílios, enfim, rejuvenescimento. Você fez até um livro sobre isso, né? Fiz. Eu tenho 3 livros e esse livro sobre... Eu fiz a tese de doutorado, que foi o primeiro, sobre esse assunto, que é a prótese. Então, vocês imaginam que maravilha, a partir daí eu decidi minha carreira. Então, foi nesse momento que eu falei, não, vou fazer oculoplástica, que eu gosto, amo, e vi o quanto isso poderia deixar as pessoas felizes. Você não ter um olho, ser rejeitado no lugar do trabalho, por exemplo, né? E você colocar uma prótese em alguém que você disfarça tudo, consegue melhorar muito sua qualidade de vida, é encantador. Então, até atrapalha, vou ter que fazer uma camiseta, sou cego. Então é isso, sabe? Eu acho que e o amor que ele fala, eu acho, Guru, que o amor, ele é uma verdade. Não existe como fazer medicina, nessa hora a gente tem certeza disso, sabe? Sem o amor. Por isso que a gente fala, é um sacerdócio? É sim, um sacerdócio, é você amar o que faz, tem que fazer com todo carinho, como se fosse teu irmão, teu pai, tua mãe. E é isso. É muito louco, quando o doutor André encosta em mim, cara, é inacreditável. A mão dele tem uma energia, tipo, eu fiz muito reiki na minha vida. Sei. Pensa isso numa eu não energia... tô sabendo. Não, tá falando. Eu já falei pra Thalita, toda vez que ela falava, cara, ele encostou em você? Eu falava pra Thalita, ele encostou em você? Porque a mão dele, ela tem uma energia maior do que os reikianos que eu fui. Eu fui reikiano brabo. Ele encostava, ele mexia e tirava a prótese com uma leveza, com uma cura. Cara, ele é mágico. É uma mão... É inexplicável. É inexplicável, assim. Você vê que é a missão dele. Ele encontrou a missão dele. E a gente fez tudo com anestesia local pro Felipe. Então, quanto mais a gente puder aliviar a dor, né, que é um princípio básico, a gente vai fazer, claro. Ninguém vai ter, né, tem que passar por dor, que a gente pode imaginar, nossa, o olho sensível, tal. Mas muitas vezes, né, aquela picadinha da anestesia, que é
é o máximo da dor, Suave, de boa. ela acaba anestesiando uma região de nervos ali que eu posso trabalhar aquela região e aquela área. Então isso ajuda muito para fazer em consultório o que a gente fez. E é permitido, né? Como se fosse uma harmonização facial mesmo. E o doutor, ele tem uma coisa, uma classificação, que eu nem sabia que existia, que é pós-doutorado, né, doutor? Tô fazendo. Pós-doutorado, eu nem sabia, pensei que doutor era o último. Acima de doutor, pós-doutorado é o quê? Meu Deus, é um deus grego. Aí ele fica me endeusando aqui. Não, mas ele é pós-doutorado, e não é assim, pós-doutorado na Unip, é pós-doutorado na Unesp, na Califórnia. Falou, não, esse doutor aí não para, velho, pelo amor de Deus. Nossa, ele é muito demais, não tem como. Você vê o currículo dele, se cair na rua, a gente chama pra trabalhar, velho. Tá louco.